tertulia. Alô, minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aí a bagagem pré-ressomática. Isso está esse tema, dentro da intermissiologia, ou seja, o estudo da intermissão antes da gente renascer aqui. Agora, o que vem a ser a bagagem pré-ressomática? É a experiência acumulada de retrointermissões, de retrovidas e da soma de retroconhecimentos da consciência expressas na condição de consim nesta dimensão. Agora, a bagagem, portanto, de vida, a bagagem genética, a inteligência evolutiva, as ideias inatas, a holobiografia intelectual, o conjunto de autoexperiências, a retovivência intelectual, os antecedentes intelectuais pessoais, o conhecimento inato, o conhecimento latente, a expansão da lucidez pessoal, a erudição pessoal, a apreensibilidade avançada, a confrontação cultural, as potencialidades intraconscienciais, a elaboração do pensamento avançado, as lacunas intelectuais e as deficiências evolutivas. Olha, o que eu li aqui foi mais da fatologia. A parafatologia tem muito mais dados sobre o assunto. E tem uma série aí, no detalhinho, por exemplo, tem mais de 20 itens das logias. E, no fim, nós falamos, a bagagem pré-ressomática embasa a condição de conforto ou desconforto da consim na vivência da inteligência intrafísica atual, dependente das autodecisões pela RESEX e pela RECIM. Você já buscou aprofundar a qualificação cosmoética e o nível evolutivo das próprias lembranças remotas, ou seja, das ideias inatas? A memória tem ajudado você nesse contexto? Agora, eu quero dizer para vocês que esse é o verbete aqui público, 1004, ele tem só 3 páginas, mas ele tem 41 logias e ele tem 8 máximos. Ele está compactado numa série de condições aí para a pessoa examinar com calma. Agora, vale a pena ver, por exemplo, a sinonimologia, o que é que nós estamos falando, que tem 10 itens, mas é muito mais de 10 itens, porque eles estão repetidos. Agora, eu queria dizer aqui para vocês que nós temos aqui um dado que eu queria falar para a turma que está estudando muito aí, para fazer livro, é o seguinte. A obra-prima, ou seja, a Mega GESCOM, não significa uma obra perfeita. Uma obra perfeita, a rigor, na verdade, ela não existe. Não fiquem, portanto, inibidos com os próprios textos originais. A questão nossa é pesquisar e publicar, para a gente poder pesquisar mais depois com heterocríticas. De modo que muita gente aí está inibida porque está querendo fazer uma obra que seja a maior, que é a maior do mundo, a melhor de todas, a obra-prima para ficar acima da biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, quer dizer, alcançar prêmio Nobel, que é besteira, ou o prêmio Pulitzer, que também é outra bobagem. Isso aí não interessa muito. Agora, gente, eu queria falar para vocês também que tem um casal de australianos que apareceram aqui hoje, que eu queria que eles levantassem para a gente dar uma salva de palmadas para os dois. Agora, vocês vão notar que o Jeffrey está lá na Austrália, o coitado dele está passando fome, porque ele veio sem barriga nenhuma, nada disso. Ele, de vez em quando, ele andava tanto aqui, porque tinha excesso de peso, ele deitava aí na grama e ficava assim, ó. Então, agora não, ele está bem, está certinho, arrumadinho. Parece que a minha chefa lá está dando um jeito nele. De modo que, eu não sei se está faltando comida mesmo, a gente não sabe que ela também está muito magrinha. Mas eles estão firmes. O que eu sei também é o seguinte, parece que eles vão fazer uma apresentação sobre o processo da conscienciologia na Austrália,
Eles vão falar no discernimento. E vão ficar aqui, talvez, até lá para dezembro, não é isso? Ficar até no Natal. Eu acho que seria bom a turma aí examinar para ver o que é que eles podem dar. Talvez dar um curso agora, nesse fim de ano, alguma coisa que tem. Precisa aproveitar esses dois que estão aqui. Essa menina aí é minha cria de muitos anos, você sabe. Eu prezo muito a ela. É Rio, Curitiba, Buenos Aires, fim do mundo, Europa. Quer dizer, é um monte de condição. Agora, ela está sempre aí firme. No início, eu quero só contar uma sujeirinha dela. O caso todo é o seguinte, ela era tarada quando foi para Buenos Aires, que ela ficou entusiasmada com o processo do freudismo, da psicanálise. Não é verdade? Não é verdade? Chegou no ponto, eu virei para ela e falei assim, ó, vai chegar o dia que você vai ter uma frustração danada com isso. Buenos Aires é a capital do freudismo. Cedo ou tarde. Agora, com o tempo, ela foi se ajustando, amadureceu, viu as coisas todas, mas ela estudou muito. É uma das donas que mais conhece aí psicanálise, é ela, com essa história toda lá. Agora, ela estava na capital da psicanálise, né? Os portenhos são doidos com isso, até hoje. Mas agora, de lá para cá, esses 9, 10 anos que foi isso, a psicanálise caiu muito, né? A mesma expressão, tudo isso caiu muito. Agora, eu já tinha avisado muito antes que o meu negócio, usando a psicanálise, você chega lá com a lupa e vê o processo de parapsiquismo, você não dá valor para a psicanálise. Ela é ótima em algumas coisas, o processo da pulsão, certas coisas que eles usam, é interessante, mas não resolve. Agora, de modo que eu fico muito satisfeito de ver esses dois australianos. Vocês não ficam pensando que é australiano, não é isso? Australiano. Dá certo? É da Austrália. Tá bem? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui hoje. Já faz algum tempo que a turma andou estudando e hoje eu queria mostrar, fazer uma apreciação de uma página, que é a página 178. Eu abri o livro assim e falei assim, agora eu vou examinar isso de acordo com a enciclopédia. Então, eu só queria mostrar para vocês que é interessante isso aqui. Eu mostrei para alguns, eles acham que seria bom falar. O capítulo é o 37, Diplomacia Feminina. Agora, a página é a página 178 da obra original. Olha, tem uma série de exemplares desses. Se alguém quiser ver o negócio direto, ela tem aí. Parece que cada exemplar é 22 reais, tá certo? Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão ver aqui que eu estava mostrando para ver, porque o professor Osmar examinou não só a forma, como o conteúdo do livro. Essa parte aqui eu não sei se ele examinou. Das coisas que eu vi, eu acho que ele não chegou a examinar esses detalhes que eu vou dar aqui, não. Eu quero estudar aqui as técnicas da enciclopédia, uma coisa à toa, pequenininha, praticamente superficial, mas que mostra a profundidade do vigor estilístico do Balzac na história. Hoje em dia, eu já tenho gabarito para estudar isso. Vocês têm que lembrar que eu tinha 32 anos, hoje eu estou com 76, vocês verem. Eu hoje tenho uma bagagem maior de conhecimento, né? Não é possível, né? Tem que ter crescido, senão o negócio, será que eu emburreci? Então o problema todo é esse. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa página, veja bem, eu encontrei aqui, na verdade, uma demonstração do Balzac de examinar um assunto só e ele girando em torno desse assunto 5 vezes. E clareando tudo sem repetição. Isso eu acho fora de série. É um tópico só de 5 linhas, ele fala 5 coisas. Então eu vou mostrar para vocês o quê? Ele fala assim, no silêncio que se faz espontâneo, ouve-se apenas a fala crepitante das línguas de fogo que esparzem, de quando em quando, lucilantes labaredas de chuvas de faúlhas cor de sangue. O cheiro desmaiado da tilha em combustão envolve a sala. Agora aqui, ó, vocês olham só o processo que ele está usando, inclusive com metáfora, é aquilo que eu estava falando aí há muito tempo. Ele usa, veja bem, as crepitantes, a fala crepitante das línguas de fogo. Depois, as faúlhas cor de sangue. Veja bem, a tilha em combustão. Agora, o crepitante, fogo,
lucilante, labareda, faúlhas e combustão. Tudo é o mesmo assunto. E ele não repetiu nada. E ele está falando a coisa tudo ali em cima. Vocês estão começando a entender o que é? O que é o vigor do estilo? Eu estou falando aqui do ponto de vista, agora, praticamente literário da história. Então, vigor dentro de uma frase de 5 linhas. São 2 frases, né, de 5 linhas. Vocês entenderam, né, o que eu disse? Agora, vamos às técnicas da enciclopédia. Eu peguei e fui estudar os binômios, contraponto, antagonismo, interações e crescendo, que são seções e são logias daquilo que nós estudamos, tá certo? E apliquei a página. Então, veja só o que eu achei. Eu achei 8. 8. Então, primeiro, aqui está assim, sestro e hábito. Isso é binômio. Depois, silêncio e fala. Isso é antagonismo. Tá certo? Depois, pobre querido. É um crescendo. Pobre querido. Eu depois vou ler a página inteira. Estou só falando para exaltar o negócio. Depois, afligir-te e afligir-me. Isso é interação. A interação da dupla, do par, aquele negócio que eu falo, é a técnica. Agora, outra coisa. Tu, como eu. Está entendendo? Agora, então, vamos entender. Isso é um binômio. O binômio aí é contraponto, no caso. Agora, sofres e sofro. Isso é interação. Minha e tua é binômio, também contraponto. E no fim, fruto doce e corrosivo, antagonismo. Em 33 páginas, 33 linhas, numa página só, dessa edição pequena, eu achei 8. Agora eu vou ler para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, para entender aqui, faz assim. O lábio superior, cesse com que substitui o antigo hábito de morder o bigode, agora raspado. Então, veja, ele falou de sestro e falou de hábito. Tá certo? Isso é o binômio que eu falei. Agora, depois eu falo assim, no silêncio que se faz espontâneo, ouve-se apenas a fala crepitante das línguas de fogo. Isso é o antagonismo. Tá certo? Vocês estão começando a entender? Olha só, eu estou examinando um processo técnico, eu estou examinando uma forma. A forma no problema aí do romance, romântica, é da literatura. Agora outro, aqui. Diz-me o que se passa, meu pobre querido. Isso é um crescendo. Ela chamou ele de pobre por causa da situação que ele está preocupado. E ao mesmo tempo ele é querido. Vocês estão entendendo o crescendo da história? O crescendo no caso aí, é da tuteação, do contato. Agora, outra coisa. Chega de afligir-te e afligir-me. Conta-me o que há. Isso é o processo da interação. Agora depois, tu, como eu, dantes, morres aos poucos. Eu sigo-te. E tenho uma reticência. Isso é um binômio, que é contraponto. Agora depois, por muitas razões que desconheço, sofres tanto. E eu sofro por quê? Entende? É também interação. Depois, faço minha a tua dor. Olha aí, o binômio, que é o contraponto. E no fim tem essa. Ela conhece tão somente o fruto doce colhido da árvore mediúnica. Não que ele atirar o corrosivo da própria incompreensão. Então veja, fruto doce e corrosivo. Vocês estão começando a entender? Isso é numa página só. Agora veja, o romance, isso aí é o vigor estilístico do processo dele. As palavras estão tudo aí. O problema é achar essas nuances da abordagem, do modo dele falar a coisa. Ó, se alguém quiser ver, essa parte está toda marcada. É só pegar aqui e ver. Já tem tudo aí, ó, na margem está falando o que é. Agora, isso aí é que eu estava falando para vocês, que pode ser estudado, que o livro tem muito mais coisa para ser estudado. Só nessa página eu abri assim, examinei, anotei tudo para mostrar para vocês como é que é. Agora, ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na ocasião que eu psicografei isso aí, eu não tinha ideia nenhuma disso. Nada. Gente, é 1964 que o livro terminou. Eu nasci em 32. Veja bem, eu tinha 32 anos, tá certo? Eu estou com 76. Por isso que é que eu falo que eu sou, nessa história de psicografia, a gente sempre é o marido enganado.
Tem muita coisa que você não sabe, porque o negócio transcende aquilo que você está sabendo. E quanto mais jovem o psicógrafo, entende? Ou a psicógrafa, mais ele é enganado pelo processo da maturidade do comunicante. Porque o comunicante, a tendência dele, se ele é lustro, ô Mabel, ele é sempre superior ao psicólogo, porque ele está trabalhando a partir do psicossoma e não do soma. Tá certo? Então o nível de lucidez é maior. Vocês estão começando a entender? Eu não sei, por exemplo, se a gente poderia dizer que essa abordagem que eu estou fazendo é um pouco diferente da do Osmar. Devido ao processo técnico que eu estou usando da própria enciclopédia. Eu estou usando, você entendeu, né, Antônio? Eu estou usando as logias, que são as seções dos verbetes, para a gente analisar um assunto. Eu pego uma página e examino. Então vocês podem fazer isso com qualquer tipo de livro. Agora, precisa de ter olhos de ver, né? Olhos de enxergar. Porque senão não adianta nada. A maioria lê isso e passa batido. Ela não faz conotações, ela não faz conjugação, confronto, paralelismos, ela não estabelece o processo como devia. E isso precisava de ser estabelecido. Agora, eu estou vendo que o Roberto está aí. Aqui tem umas coisas hoje que eu estava vendo aqui, ó, que tem um negócio que eu estava perguntando para você aquele dia, que é o processo latente. Você não falou nada, eu fiquei quieto. Mas aqui está falando conhecimento latente. Lembra de outro dia que eu perguntei o negócio do inato? Então é o latente. O latente também é muito importante nesse caso aí. Para a gente examinar isso aqui, ó, a bagagem pré-ressomática é o problema latente. Agora, aquilo que eu perguntei para você, em medicina, o que tem mais? Eu vou dizer se você lembrar, mas ninguém lembrou nada. Ninguém falou nada em latente. Você está entendendo, né? O processo do latente. É a latência. É o que ficou, é o retro. Aquilo que ficou. Agora, ó, de modo geral, então, vocês estão entendendo isso aí. Eu não sei, a minha intenção foi clarear mais os assuntos para mostrar a parte técnica mais séria do que é um texto. Quanto mais a gente estudar isso, melhor. Ela já fez, já? Tá ótimo. Muito bom. Isso é ótimo. Não, mas o livro ainda não trouxe, não. Falta o livro ainda, né? Tá certo. Muito bom. Mas olha, de modo geral, então, vamos à bagagem pré-ressomática. Vocês, como têm uma bagagem pré-ressomática ampla, eu acho que vocês entendem bem desse assunto. Alguma coisa vocês devem saber, porque todo mundo que vem para cá e todo mundo que debate conosco, que estuda, é porque tem uma bagagem pré-ressomática devido à intermissibilidade do curso. Pode falar. Professor, aqui na primeira página, na 30, na fatuística, na fatologia, Sim. a autoconsciencialidade. O que vem demonstrar para nós é o percentual ou o nível desta autoconsciencialidade. Assim, É a aplicação que você tem dos conhecimentos inatos. Aplicação dos conhecimentos prática, objetiva e produtiva disso. O que você já fez até hoje com essas ideias todas que você veio do curso intermissivo? Que aplicação que você fez? Quais os produtos, o resultado, os frutos, o saldo disso? Isso é que eu acho que é o mais importante. De modo geral, você não acha, Mabel? Talvez seja a situação mais séria. É isso. Fazendo uma inventariologia, então a gente pode chegar assim, a algumas conclusões também, buscando desde o período da infância. Todo mundo já fez aplicação desse conhecimento, senão não estaria aqui. A maior demonstração é a vinda para Foz, no nosso caso aqui. Entende? Isso aí é sério. Gente, eu às vezes falo muito de Foz, mas o que vocês querem? Eu tenho que falar. Eu moro aqui, estou trabalhando aqui, estão fazendo a enciclopédia a partir daqui, eu tenho que falar. De vez em quando tem gente aí com cultura longa, porque a gente não fica falando nos outros lugares, mas quando aparece o povo da Austrália, a gente fala neles também. A gente fala em todo mundo que aparece. Né? Quando a Nancy e o Wagner aparecem, a gente também fala neles. Mas agora, eu sou obrigado a falar mais dos processos nossos de Foz. Por quê? Tudo
foi feita uma concentração, a convergência, a confluência, para criar uma matriz aqui, para depois fazer as filiais. Mas a matriz mesmo, isso tudo foi de caso pensado, a gente saiu do Rio, porque senão seria o Rio. Nós saímos do Rio porque sabia que aquilo lá ia virar uma casa de Horácio, uma casa de bagunça, da anomia, da desordem. E olha o que está acontecendo, as coisas de doido. E essa condição de identificar essa autoconsciencialidade tem a ver, por exemplo, com achar lógica... mas uma lógica teática, uma lógica pragmática, sim. Uma lógica que dê frutos. Isso é que é a coisa mais por exemplo, agora há pouco que você estava falando sobre a forma da escrita, de fazer essa análise. A forma sempre ajuda, mas o que interessa mesmo para nós é o conteúdo. Aquele negócio, 1% de teoria ou de forma, com 99% de conteúdo ou de vivência. Então, a coisa séria é ver nas ideias inatas, essas ideias latentes, as retroideias que você trouxe. O que é que se aplicou nisso para esse novo corpo seu, essa nova vida, essa nova condição, porque essa vida é mais importante que as outras anteriores. E a relação desta realidade aqui, da autoconsciencialidade, com a Melim? Olha, o caso é muito sério, porque a Melim, para a maioria da turma toda que está hoje renascendo, está sendo considerada pela primeira vez. Que a maioria nunca considerou melancolia intrafísica antes. Pois é, mas ela tem a relação... Está entendendo? As pessoas, muitos de nós, vivemos essa melancolia. Mas nós não consideramos isso do ponto de vista do alcance, a profundidade, os efeitos negativos, a repercussão no futuro imediato. Nada disso a gente via. Hoje nós já temos capacidade de avaliação. A abordagem é diferente. Mas é devido a essa autoconsciencialidade que a consciência já traz? É devido à autoconsciencialidade, principalmente por causa do curso intermissivo. A autoconsciencialidade que você extraiu, que você auriu, que você captou através das aulas dos cursos intermissivos. Esse é que é. Eu estou falando curso, porque às vezes um curso só da pessoa, ele tem várias áreas de manifestação. É igualzinho uma pessoa que às vezes faz um curso só aqui, mas ela depois faz residência, ela vai para outro lugar, ela pega outro campus para se manifestar. Então a mesma coisa aconteceu com a gente. Agora, vale a pena ver o que você está aplicando desse conhecimento que você trouxe. Essa que é a bagagem pré-ressomática. Agora, eu acho esse tema seríssimo. Para todo mundo, tá? Todo mundo que eu estou falando quer dizer intermissivista, da Cognópolis, a CCCCI. Isso é muito importante, a bagagem pré-ressomática. Tem gente que às vezes não quer enfrentar isso. Agora vocês vejam, falando aqui, por exemplo, aí, falando lá para a Cris Aracaki, sobre o processo de direito. No direito, nós temos que considerar todo o processo de avaliação baseado em coisas retroativas. Então, por exemplo, uma boa parte dos juízes eles vão analisar determinado processo, uma cláusula, um íncito mais sério, baseado em alguém que às vezes escreveu um negócio há muito tempo. É tanto que isso é muito controvertido, porque sempre dá briga, sempre há o processo. Agora, então, você veja, se no próprio direito que chega lá e vai estudar depois a cosmoeticologia, a paradireitologia, a incorruptibilidade, eles já pesquisam, eles já debatem, já questionam, já refutam o problema, mas baseado nos precedentes. Então, o problema todo é de precedente. Então, existe até os processos, os princípios da precedência. Isso tudo tem em direito. Entendendo? Se uma pessoa for estudar, isso tudo tem bonitinho. Uma hora eu posso até falar mais com mais detalhes isso aqui. Agora, então, veja, nós temos que estudar também os nossos precedentes. É a precedência. Por isso que é que eu chamo aquele negócio da paraprocedência que traz os precedentes. Procedência é uma coisa, precedente é outra. Então, o precedente é os exemplos que você tem vivido do seu passado recente ou remoto. Então, você está entendendo o alcance disso.
como é que é A importante. conscienciometria nos dá uma boa visão. Já dá uma boa ideia por causa do processo da passadologia em relação com o presente, que já é o futuro. É por aí. Tá certo? Obrigada. Mas então, Rosa. A minha pergunta é sobre a interação genética para genética, que a primeira sinonímia da bagagem pré-ressomática é a bagagem para genética, tá certo? A minha dúvida é a seguinte: o senhor tinha falado aqui, para o intermissivista, que o curso intermissivo ele mudava totalmente a paragenética por causa dos parengramas que são colocados no paracérebro. Aí a dúvida para mim é assim, mesmo para aquelas pessoas assim, vamos pensar a pessoa bem iniciante, bem a consciência, né? Bem primária. Mesmo assim, nesse jogo de genética e paragenética, a genética sempre ganha ou tem algumas... Não, a paragenética sempre ganha? Sempre? Não é sempre. É isso que eu Isso quero aí saber. nós não porque podemos afirmar nem pró assim. nem contra. Tem Depende da pessoa. Agora, a tendência não é o existe seguinte, essa primazia. Não, existe um aspecto aí que não pode ser esquecido. Na questão do curso intermissivo, a ascendência da paragenética é muito maior. É muito maior. Então não compara não, porque não dá certo. Isso para mim está claro. Pois é. Mas para mim... Mas agora, para as outras pessoas, por exemplo, uma pessoa que não fez o curso intermissivo, chega aqui, divide um parentesco, uma amizade, um grupo, um clube, alguma coisa que ela viu, o processo do online, televisão, um curso, ela chega aqui e começa a ver e admitir alguma coisa disso. Essa pode aumentar a consciencialidade muito, de uma hora para outra. Depende dela. Aí no caso, a genética... Outra coisa, uma pessoa dessa, eu já falava isso no início do Instituto, uma pessoa dessa, ela pode alcançar saldo na ficha evolutiva nessa vida, melhor do que um inversor, melhor do que um reciclante. Então não dá para generalizar. Não dá, porque a consciência ela é um ponto de interrogação. A minha convicção era essa também, só queria confirmar. Uma pessoa é sempre um ponto de interrogação. Você nunca pode afirmar tudo sobre ela. É aquele negócio que eu estava falando, esse negócio, por exemplo, perfeição não existe. Agora, a imperfeição também absoluta não existe. Todo mundo aqui já tem muita bagagem de milhares de vidas anteriores. Como é que fica isso? E outra coisa, nós já éramos curiosos quando a gente já era gato. Lá em casa tem 3 gatinhos que foram recolhidos na rua, que o carro ia passar em cima. Agora, são pé duros, quer dizer, bem selvagens, aquele de olho grande, nariz comprido, quer dizer, o focinho é comprido. Ele não é da nobreza, ele é da plebe. Agora, o que é que se passa? É uma curiosidade absoluta. Eles são tão curiosos que você deixa eles dentro da caixa, agora a hora que abre, eles caem da caixa. Toda hora. Aquilo é 1, 2, 10 vezes. Eu já fiz experiência com eles, é impressionante. Agora veja, gato já é um bicho curioso. Agora veja, há quantos milhões de anos vocês foram gatos? Eu estou falando milhões, pode ser até bilhões, eu nunca sei, né? Agora, então, se já havia isso tudo, essa curiosidade, então, nasceu com o gato, né? Ou antes do gato. Essa curiosidade, por exemplo, sua, de fazer pesquisa do jeito que você é. Não, descobri, aquela hora que você faz assim com a mão, descobri, vi aqui uma coisa, encontrei, achei, é isso aqui. Isso aí é a curiosidade do processo da pesquisa. Isso é muito sério. É o Antônio, a hora que o Antônio fica um pouquinho afobado, que é coisa rara, né? Não, mas veja. Isso é o processo da curiosidade. De modo que isso tudo vem de um passado remoto da época dos gatos. De modo que hoje eu estou trabalhando com pessoas que são gatos e gatas bem mais evoluídos. Agora, assim, em termos de escrever um livro, como você estava falando, né? Isso, por exemplo, eu tenho essa convicção íntima, até por causa das tertúlias, como aprendizado teórico, porque eu não tenho rememoração nenhuma, assim, para não, mas vai ter, sempre tem. Mas, assim, para escrever, tem algum fato, assim, do dia a dia, assim, que possa comprovar isso? Não, tem que ser por retrocognição mesmo, né? Esse fato que eu estou falando da genética... Não, aí entra os atributos conscienciais, que é Deus 20, a listagem dos 20. Sabe, tem que ver a listagem, não tem. Aquela listagem você tem que ver, porque isso aí também faz o repuxo, o refluxo. A coisa vem à tona.
Não, sabe o que é? Por exemplo, quando eu afirmo uma coisa dessa, não, pode ter uma Pois genética. mas isso tem os aí seus a pessoa me diz, atributos, não, eu por sei quê? que Aí você tá parece falando. que eu estou Mas só não colocando... pode esquecer os atributos disso, não. Os Isso é muito atributos de sério. quem? De quem está falando, é isso? Não entendi. São os atributos seus. Entendi. Isso aí, ele fortalece e potencializa as suas rememorações. Entendi agora. Por exemplo, como é que você pensou aquela ideia? Pode Qual ser atributo? teórica, mas para mim é uma convicção. Então não tem... entendi. E outra coisa, isso é inato. Entendi. Aí é o processo da bagagem. Tá certo? Então, minha chefa. Professor, dentro dessa linha que a Rosa está colocando e que a Janete falou da autoconsciencialidade, o que dificulta a gente vir para essa vida, né, e ter a dificuldade de relembrar as bagagens pré-ressomáticas? Não, a dificuldade, é bom dar um desconto nisso aí. A dificuldade que a pessoa tem, ela é relativa. Porque depende da cultura, dos autoassédios. Pois é, mas isso é relativo. O que a gente às vezes fala, e que o povo às vezes está querendo, muitos de vocês exigem, é ter o detalhismo exaustivo daquela lembrança. Esse é que é o difícil. Como é que faz Mas, isso? por exemplo, a estrutura básica da lembrança, da vivência, a pessoa tem. Senão vocês não estariam aqui conosco. Está entendendo? O conjunto mostra que a pessoa tem aquela estrutura, aquele arcabouço da lembrança, da holomnemônica, da mnemossomática propriamente dito, a pessoa tem. Agora, aqueles detalhes, o processo de passar o pente fino na história, que muita gente aqui está exigindo, isso aí é que é o difícil. Como é que a gente faz isso? É o trabalho, é estudo, leitura, levar para frente, curso, participar, dar o curso, escrever o livro, receber refutação, entende? Confrontar os temas. Com isso, vai fazendo mais um repuxo. Quanto mais você mexer, mais você vai pensando no passado. Agora, o que é interessante é o seguinte, muitos de vocês têm essa lembrança um pouco remota. Alguns têm uma lembrança média, outros têm uma lembrança recente. Esse da lembrança recente, se ele tem uma boa memória, ele recupera isso rápido. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa memória, às vezes ele pode recuperar mais o remoto do que a pessoa que tem má memória para recuperar o recente. Então, isso varia demais, oscila de acordo com o nível de lucidez da pessoa, de autoconsciencialidade dela. Por isso que estou falando ali, autoconsciencialidade. Agora, veja, olha, é estrutura conteudística, que é o que interessa, porque é o que espalha mais. Forma, quase sempre aí é um processo de semântica. É apenas superficial, é periférico. Agora, o que interessa é o conteúdo, é o bojo da ideia. Agora. Você tem que lembrar uma coisa, por exemplo, eu viro para você e pego uma caixa de fósforo, eu te dou. A caixa de fósforo é mínimo. Agora, o conteúdo lá dentro já é maior do que ela. Se nós formos olhar o que é que tem lá dentro. No entanto, ela ainda é pequena. Mas vamos supor que você tem aí uma coisa maior, uma bola enorme. Aquela borracha da bola não vale nada, aquilo é superficial. Agora, precisa ver o que é que tem lá dentro. Tem gás? Tem o quê? Então, esse conteúdo lá dentro, às vezes, é muitas vezes superior ao processo da forma. Por isso que é que eu chamo que forma é 1%. Conteúdo, 99%, que é o que interessa. Para a gente fazer uma abordagem técnica, didática, para a gente entender isso melhor. Você entendeu aí esse nível? Agora, o que eu vejo é o seguinte, todo mundo aqui devia ter mais confiança no seu processo de memória e procurar trabalhar mais a memória nisso. Por quê? Tudo é uma base de puxar o fio da meada. Tudo tem uma reação em cadeia ideativa ou ideológica. Você puxa uma coisa, pega outra. É o processo da associação de ideias que começa pela dissociação. Aí vem o confronto, o cotejo, o paralelismo, a comparação. Tudo é por aí. Vocês se ter, vamos dizer, autoconfiança nisso, para fazer associação de ideias. Aí vocês vão ver por que eu insisto tanto. E desde lá do Reurbanizado, eu coloquei aqueles 2 sessões mais sérias lá que tem, os capítulos, que eles até não entendem por que está isso nesse livro.
Você lembra, né? Entendi. Aquilo é muito importante. Tem os tropos, as comparações, as aproximações simples, os cotejos. Lembra do cotejo? As dissociações. Entendi. Então, vai pela dissociação que você amplia a sua retrocognição. Uma das técnicas é o processo da associação de ideias. Agora, gente, tem uma terceira condição aí. Eu falei, dissociação ou associação de ideias, que leva para o paralelismo, que faz você lembrar mais. Agora, tem uma terceira posição com o passar do tempo. É a ampliação do seu dicionário cerebral. Agora, veja, nós estamos estudando isso de uma maneira, viu, Antônio, que a ciência convencional ainda não chegou lá. Esses dados que eu estou falando, eles são de uma lógica baseada nos fatos, que isso não tem discussão. Ou a pessoa é assim, ou ela adquire isso, ou ela admite, ou ela assume, ou ela desista, porque tudo mais aí é conversa fiada. O negócio todo é entesourar a cognição, entesourar o conhecimento. Agora, o caminho é esse. Quanto mais você lê, melhor. Então, o cara perguntou, mas o que tem que fazer? Não, são 3 coisas. Ler, ler e ler. Agora, cada vez que você vai ler com mais inteligência, com mais conteúdo, com maior resultado, com maior eficácia, com maior aplicação prática. Vocês vejam, quantos de vocês que não leram essa página do Balzac, ninguém pensou nisso? Tá certo? E todo mundo que andou estudando o livro até hoje, ninguém viu isso. Agora veja, você tem que pensar essas coisas. Isso é uma pescaria. Agora, o problema é o seguinte, arranja melhor anzol. Tem que melhorar o anzol, a vara de pescar, aonde vai, como é que é. Entendeu? O problema é de pescaria. Pescaria do processo ideativo. E tem lógica, não tem para você? Valdo, isso que ela perguntou, que a Fátima perguntou, quando você passa por uma situação, mas você não chegou a ter retrocognição, nem lembrar, por exemplo, de curso intermissivo, mas você vivenciou uma ideia avançada, você se sentiu confortável com aquilo. Se aquilo vincou a sua consciencialidade, é porque tem boi na linha, tem alguma coisa. É isso que eu Vincar. queria... Lembra o que é vinco? Vinco, eu estou aqui, eu faço assim na pele, mostrei um sinal, é o vinco. É isso que é importante, então, é a vincagem. Era isso que eu queria não que o senhor falasse vínculo, não, é vinco. Vincar, é o sinal, a marca. Entendi. Então, às vezes a gente passa pela situação, não chega a ter, por exemplo, uma retrocognição, mas você pode ter sentido energia. Não, você ouviu o galo cantar, só que você ainda não está sabendo orientar. Em matéria de latitude, você ainda não está bem. Isso aí eu penso só isso, o problema todo é esse. Mas agora veja, se a maioria de nós todos, Valdo, isso é o pente numa grosso. próxima vida, isso já não vai acontecer assim. Vai aumentar o nível. Você está entendendo? A situação para todo mundo vai melhorar em matéria de memória. Por isso que eu falo, sejam intelectuais hoje, nesse corpo, nessa vida. Que na próxima coisa vai aumentar geometricamente. Isso é que é importante, geometricamente. É que a Fátima perguntou em relação a você não lembrar, né, às vezes, de uma retrocognição. Às vezes, então, a situação mesmo pode... De outras formas, você pode chegar à conclusão do processo. Né? Agora, você vai ver também com o tempo que todos esses dados que eu me bato, tudo tem sua lógica. Uma das coisas mais lógicas que tem aí, seríssima, é o processo do registro. Registrar. Anotar. Isso é seríssimo. Pense nisso. Tá certo? Então, Dom Arlindo. Eu gostaria que você analisasse a questão do livro e obra-prima, porque o livro ele já é por si só construído de retroideias, mas ele também facilita você recordar a retroideias. Não, é aquilo que eu falei, quanto mais livros você escrever, maior vai ser o seu dicionário cerebral e mais amplas serão as suas abordagens cosmofisiológicas. O problema, por exemplo, de uma monovisão desaparece. Ô Mabel, depois que você publicou o livro, a sua monovisão praticamente morreu. A sua tendência hoje é ver uma coisa mais ampla, não é assim? Ou você,
Também é a mesma coisa, não foi? E assim a maioria, todo mundo já escreveu. Ô Dulce, como é que foi você? E outra coisa, quanto mais vocês escreverem, maior vai haver o desaparecimento cada vez maior da monovisão. Aí vem aquele cara, eu falei com ele, ele falou assim, não, Valdo, eu já tenho uma tri. Quando é que eu vou ter uma tri? Eu falei assim, não, você vai ter uma mega visão. Aí você vai chegar na cosmovisão, é por aí. Tem que ampliar isso aí. Agora, gente, um livro que uma pessoa escreve, ela pensa que ela deixou o livro, que nunca mais precisa de ler aquele livro. Pelo contrário, ela vai começar a ver o livro diferente. Presta atenção. Há exatamente 44 anos, eu publiquei esse livro psicografado. Hoje eu estou fazendo uma análise que eu nunca pensei antes. 44 anos depois. Um livro que praticamente não é meu, eu psicografei. Agora, peguei uma página, eu estou vendo a opção de coisa daquilo que eu estou estudando hoje lá dentro. E você já então, releu... Você já pensou, Amabel, daqui 44 anos, você vai olhar seu livro e vai descobrir coisa que você não viu hoje. Chato, né? Vocês todos aí, viu? Cegos. Aquele negócio. Animais. Com o tempo tudo melhora. Mas tem livros que eu... Eu estou mostrando, eu como cobaia, presta atenção. Estou mostrando a coisa na prática. O livro está aí. É um fato. Tem livros que eu leio várias vezes. Tem livro que eu não consigo ler. Pois é, ler, mas agora os seus, você nunca vai julgar fora. Você vai ter que voltar. Vai ter a lei do retorno, pega o autor. Assunto de interesse meu, eu fico com ele o tempo todo. Pois é. Não... Agora, um livro novo da própria pessoa é muito importante. Que ele é importante para Gente, pesquisa. isso é mais sério que a agenda, é mais sério que o calendário da pessoa, é mais sério que aquelas agendas de escrever coisinha pessoal do americano, que eles chamam isso até de agenda mesmo, né? Aquelas coisas. Entende? Que é uma espécie de diarinho, né? Da mocinha, etc. Tal. O livro que a pessoa publicou é um negócio muito sério. Agora, pensa bem, a hora que você começa... Eu escrevi na psicografia 26 que a gente publicou. De lá para cá, hoje eu tenho, ao todo, são mais ou menos 45. Vocês já pensaram o que é que hoje eu não posso julgar com os originais dos meus livros? Só esse da Conscienciologia, 20 livros. Olha o tanto de coisa que eu não tenho. Você entendeu? Agora, pensa você. Coloque no seu livro aquilo que vai ajudar você nessa vida e na próxima, e na outra, e na outra, e na outra. Mas pensa nisso, eu digo, o assunto que nós escrevemos, as ideias que nós escrevemos são retroideias, não são... Não, toda ideia nova ela é baseada numa ideia antiga, seja recente ou remota. Por isso seja sua, seja dos outros, sempre é baseada nisso. São ideias inatas. Não existe uma ideia totalmente pura e limpíssima que começou a aparecer, que não tem raiz. Todas elas têm uma certa raiz. Agora, hoje, todas elas são filiadas a outras ideias. Hoje você falou que para a gente não se preocupar em querer... Pois é, não, porque tem gente aí... Mas... Eu fui falar, que o próprio enumerador falou para mim, olha, fala aí, porque tem gente que está querendo depurar demais a primeira obra. Vai fazer aquele negócio do filho do diabo. Mas não... Que ele foi trabalhar tanto que quebrou o nariz do filho. O meu caso, que Editários tem razão, é questão de coesão das ideias. Não, sempre tem uma razão. Está muito dispersada. A sua é coesão. Mas eu concordo que eu tenho que refazer isso para... Pois é, não, está certo. No meu caso. Agora, ó, faça de tal maneira que quando você for publicar, ninguém mais reclama do texto. Se alguém ainda reclamar para fazer revisão, faça a revisão. No primeiro livro vale a pena fazer isso. Agora, eu deixei muitas ideias esparsas. Tem que juntar as ideias. Tem que juntar. É isso que eu É isso. É coisa de filósofo. Filósofo. É a sua cara. É um processo. Já pensou, filósofo italiano, Carcamano, está danado, não está? Está danado isso aí. Quer dizer, a terra do Pitigrilli, viu? Você é da terra do Pitigrilli, não tem jeito. Aquele que escreveu o romance, A Loura do Licocéfalo. Pitigrilli. Vocês lembram de alguém aqui conhece bem o Pitigrilli? O homem era uma cabeça. Nós temos livro do Pitigrilli aí, viu?
A loura dolicocéfala. Essa é a máxima. Mas então, chefe. Valdo, na fatologia, Sim. Eu me lembrei da questão da superdotação. Certo. A superdotação, ela é uma demonstração de uma bagagem pré-ressomática nesta vida? É. Agora, o que se passa? Às vezes ela vem, mas ela vem às vezes perturbada. Por algum acidente, algum trauma, alguma coisa que aconteceu com a pessoa. Mas a superdotação é isso sim. É um exemplo. E outra coisa, às vezes é aquilo que supitou dentro do corpo, da genética, da condição da pessoa. Por isso que a pessoa tem que ser mais assistida. A diferença da superdotação comum, que se conhece dentro da SOCIM, e a superdotação aqui... É o problema do atilamento da intermissividade. A pessoa é mais atilada. A hiperacuidade na intermissão aumentou conosco. A diferença nossa é essa. Por exemplo, a pessoa pode ser superdotada, fora de série, por exemplo, em matemática. Fora de série. Um novo Euler da matemática. Mas, se for comparar conosco, devido ao processo da abrangência da hiperacuidade na intermissão, a gente pode engolir a pessoa. É inteligência evolutiva. É a inteligência evolutiva do cara. Por quê? Uma superdotação matemática, ela ainda é fraca, né? Ela não dá para... Não há uma priorologia para levar uma cosmovisão mais ampla. Vocês estão entendendo, né? Tá. Então, se você arranja essa priorologia com uma cosmovisão um pouquinho mais panorâmica, como é que fica? Isso é uma loucura. Então, você engole esse povo todo. Eu estava pensando sobre acrescentar a superdotação aqui na fatologia, mas eu vi que na primeira linha tem inteligência evolutiva. Eu pensei que estivesse dentro dessa inteligência evolutiva. Eu nem sempre ponho a superdotação, porque eu ponho mais a inteligência evolutiva. E quase sempre eu ponho entre parênteses depois. E fecho parênteses. Tá. Uma outra questão dentro dos estudos do desenvolvimento humano e de inteligência, tem um pesquisador chamado Cattell que ele explicou sobre inteligência fluida e cristalizada. Sim. Essa inteligência cristalizada seria a bagagem do que a pessoa possui nessa vida, né? Da experiência de vida dela. Caberia colocar essa definição aqui, inteligência cristalizada? Não, em parte, mas isso aí varia muito, porque tem gente que pensa de outro modo, devido ao processo do inconsciente. Você tem que lembrar que precisa de casar isso aí com o processo de inconsciente e subconsciente. Esse negócio varia muito. Tem muita gente que faz outras abordagens nisso. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Outros que fazem muita comparação é com disco rígido. Olha o problema da informática e veja o problema da mnemossomática dentro da informática. Que isso aí amplia mais ainda. Se nós vamos fazer comparação, teria que comparar com isso tudo. Tem um monte de condições. Eu já escrevi a respeito disso. Alguma coisa já tem. Em alguns verbetes. Mas é outro assunto. Mas já existe listagem de abordagem sobre isso. Você está entendendo o problema do disco rígido? Sim, eu entendi. Porém, eu vejo que essa definição, né, de inteligência cristalizada, apesar de eu discordar da palavra cristalizada, mas ela é o que mais se aproxima do que a SOCIM possui hoje de bagagem pré-ressomática. Por isso que eu acho que valeria a pena de incluir. Fala com a Rosa. Vamos ver o que ela acha aí. Vamos ver. É uma boa. Então, dona Rosa. Professor, voltando ainda ao Cristo espera por ti, nesse capítulo, página 178, né? Esse segundo parágrafo. E outros parágrafos mais que o senhor leu também. Aí o que a gente viu é o seguinte, embora com essas figuras de linguagem, dando toda essa conotação metafórica ou metonímica que o Balzac usa em seus livros, o senhor está fazendo uma releitura, saindo de uma abordagem psicossomática e entrando na mental somática. Na mental somática, para mostrar que o negócio é mais sério que a gente pensa. É isso que o Osmar andou vendo, uma opção de coisa. Mas você lembra que eu já falei aqui? Olha as metáforas que tem no livro. Isso aí o povo logo que foi publicado, a turma de São Paulo, que era gente técnica disso, falou, o livro precisa de ser examinado pelas metáforas que ele tem. Então,
tudo que nós lermos, por exemplo, uma nova heterocrítica dos autores, não só o Balzac, podemos ver se essas metáforas, não é só isso. Uma figura de linguagem. O ideal era geral, você pegar o verbete, com todas as logias, as seções, as 70 que tem, e passar como se fosse uma régua em cima do texto que você está examinando, sob a análise sua. Examina que você vai descobrir coisa do Arco da Velha. Quando o senhor fala em enumeração, também, na figura de linguagem, a literação também, né? É uma literação, né? A literação, também pode ser, mas é que aí não é tanto. Agora, por exemplo, eu não uso muito contraponto, mas a maioria disso é contraponto. Agora, ó, das que eu uso, você olha aqui, ó, que no detalhismo, aqui, esse aqui, praticamente tem um monte. A maioria do que eu uso. Quer ver, ó, tudo que tem a duplologia, presta atenção, só nisso aqui. Tem o processo da binomiologia, interaciologia, crescendologia, antagonismologia. Só isso aí, ó, nós temos aí 4 que estão falando nesse jogo do processo do duplo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu aprendi com o enumerador, por isso que o nome dele é enumerador que eu dei. Sim. Que ele é um técnico nessa história. Ele transcende a matemática, a filosofia, o romantismo, o processo da literatura, para fazer a análise do processo das ideias. E isso, então, com o tempo, eu me acostumei, depois de muitas décadas, a ver. E eu raramente posso ler um texto e ficar frio perante o texto. Eu sempre começo a corrigir o texto, eu vejo o que é que não está de acordo, o que é ótimo, o que vale a pena ser assinalado. Não dá para ler assim, totalmente inerte. Você tem que ter uma leitura dinâmica. A leitura dinâmica minha é diferente dessa que eles falam por aí. Eles veem mais a dinâmica do ponto de vista de tempo. Eu não vejo processo de tempo. Eu vejo o problema da conteudística, da leitura. Você entende? Muito bom, é para ver, inclusive... Agora, veja, faça outras páginas, examina o que você vai achar. Agora, pega o verbete com as 70 sessões. Isso vai clarear, vai abrir o caminho para você. Você vai ter outra ideia. Outra questão também, professor, é que na binomiologia... Sim. O binômio memória ancestral. Por exemplo, queria te fazer uma pergunta em cima... Podemos, assim, em momentos assim, de risco de vida, acessarmos como um instinto de sobrevivência uma memória ancestral? A gente não é só isso, não. Numa hora de extrema emoção, um momento crítico na vida da pessoa, se ela vai passar por aqui, que a gente chama do efeito Hulk, isso tudo movimenta a memória de uma maneira mais drástica e traumática. Isso aí vem uma opção de coisa, vem à tona. Aquilo é o refluxo. Você está entendendo da situação, de lembrança. Isso tem. É tanto que uma das coisas mais sérias que eu vejo nisso são as projeções conscientes. Tem gente que tem projeção consciente, que às vezes lá ela teve um choque tão grande que ela volta para o corpo. Quando ela vem para o corpo, ela começa a lembrar das coisas. E lembrar além da projeção. Professor, que eu pensei assim, que eu estava viajando na maionese. Eu tive uma situação, o pessoal que é de Santa Catarina tem a praia de Camboinhas. Eu, muito afoita, ainda jovem ainda, eu fui passar da praia de Camboinhas para uma outra praia, que ela tem assim, várias pedras, e ela enche também. Né, e quando eu fui voltar, não tinha como eu voltar pela praia. É o meu caso que aconteceu na praia de Peró. Lá em Cabo Frio. Aconteceu isso comigo. Eu estou fazer isso em Cabo Frio, mas lá é numa praia diferente. Pois é, mas em Peró aconteceu isso e todo mundo ficou preso com o carro. Teve que esperar a maré baixar. Aí, olha só, professor, eu, audaciosa, não vou fazer mais isso hoje, né? Eu fui subindo as pedras, imediatamente me veio uma memória que eu achava assim que, isso eu estava viajando, de cabra, de bicho, e formava tipo garra, e eu me pegava realmente descalço nas pedras. Isso é lembrança. E eu consegui. Você sabe que cabra e subida de pedra é normal. Uma coisa puxa a outra, isso é bem. Interessante. Eu pensei que eu estava viajando. Quer dizer que você é uma cabra da pedra. Aí uma história dessa.
É interessante, interessante. Tem aquela... Agora, vê se você puxa o fio da meada. Uhum. Numa condição dessa, a gente tem que puxar o fio da meada para ver o que tem atrás. Tem mais coisa. Obrigada, professor. Uhum. Mas então, doutor... Professor, eu queria ouvir um pouco na fatuística, parafatologia. Na fatuística, parafatologia, sobre Sim. a Comunex Pombal. É o quê? Eu queria ouvir alguma coisa. O senhor falar um sobre pouco. o quê? Comunex Pombal. A Comunex parafatologia. Pombal. Isso. O caso todo é o seguinte. A Comunex é uma comunidade extrafísica de alto nível e que tem relação com os nossos trabalhos da interassistencialidade dentro da conscienciologia. Então, por exemplo, essa Cognops que nós estamos criando aqui, que é como se fosse um bairro, que a gente está chamando de cidade do conhecimento, e agora nessa reportagem está falando lá sobre o bairro do saber, etc. Isso é uma caricatura da Comunex Interlúdio. Está entendendo? Tá. Muito embora a gente tenha começado aqui primeiro, lá foi feito depois, mas tem uma inter-relação conosco. Certo. Todos os grandes centros de pesquisa que mexem com o processo de assistência na Terra, quase sempre tem outro centro extrafísico conectado. Uma paracomunidade, né? Isso. Todo lado é assim. Está entendendo? Tem aqueles processos. Certo. Agora, o que se passa? Esse nosso aí é uma conexão mais ampla, mais profunda e mais séria, que pode enfrentar certas situações maiores. Nós todos aqui vamos ter que enfrentar isso. De cognição, de conhecimento, de ampliação desse processo. Entende? Então, pode ser que muitas projeções, muitos trabalhos também podem estar relacionados com... A maioria. E com o passar do tempo, isso vai ficar cada vez mais. Agora, pensa bem. As pessoas que estão fazendo o curso intermissivo, que vêm agora, que vão renascer, que saíram da interlúdio, elas vão ter um handicap, uma vantagem ainda maior que as nossas, que nós tivemos no curso. E depois outras que vêm para os próximos cursos vão ter mais ainda. Então, essa ponte que está sendo estabelecida entre Comunex, Interlúdio e Cognops, intrafísica aqui, isso vai ampliar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Esse é um dos motivos que eu falo aqui muito em Foz, que é o jeito, cada matriz do processo. É o fator irradiante. É aquilo que está irradiando. O efeito halo nasce daqui. Então, ó, você joga uma pedra no lago. Aquela onda que faz é a hora que você jogou a pedra. A pedra é a nossa aqui. Está irradiando. A pedra da construção. Certo. Você está entendendo? Esse aqui é o caminho. Tá joia. Tem Obrigado. lógica? Tem lógica. Por aí. Mas então, Valesca. Mudando de assunto aí, eu queria saber o que o senhor acha sobre a diferença entre autocorrupção e amoralidade. Sim, o caso é o seguinte, a amoralidade é quando a autocorrupção ficou profissional. Ela é marginal, ela ampliou, já estourou tudo. Então, se a pessoa é amoral, ela não tem limite na autocorrupção dela. Então, a amoralidade é um ponto patológico mais extenso. A doença é mais grave. Entende? Uma corrupção simples, a doença é menos grave. Agora, na amoralidade só tem agravante, não tem atenuante. Agora, por exemplo, uma pessoa ela é imoral, ainda não quer dizer que ela seja amoral. O imoral é aquele que, às vezes, não tem conhecimento, não tem vivência de um processo ético dentro de uma linha de manifestação da pessoa. Agora, o amoral é aquele que não tem princípios morais para nada, em parte nenhuma, em nenhuma linha de manifestação. Aí muda tudo. Tem lógica isso para você? Tem. Eu pensei um pouco nisso que você está falando, mas eu não soube colocar nessa forma tão precisa. Mas eu queria também, eu fiz uma hipótese e eu queria saber qual é do senhor a respeito de, dentro da escala evolutiva das consciências, até onde a gente ainda pode apresentar traços amorais. Traços de quê? Traços amorais. Dentro da escala evolutiva das consciências,
Até onde a gente poderia ainda apresentar? A moralidade depende da junção e do contingenciamento que a pessoa é colocada. Se ela, por exemplo, às vezes ela é encantoada e de surpresa, ela pode ser amoral dentro de um surto de amoralidade violento, profundo. Mas aquilo foi um surto. Não quer dizer que ela tenha aquilo como uma coisa regular ou uma condição frequente na vida dela. É exatamente isso que eu queria Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí acontece, a meu ver, até lá para a desperticidade, eu acho bem fácil. Foi isso que eu imaginei. É por aí. Porque o problema é de ética, né? Eu fiz o link com o autoassédio. Se você ainda tem nível de autoassédio, você ainda pode apresentar alguns traços amorais. O desperto já não apresenta mais autoassédio. Agora, então, a coisa mais séria, às vezes, Valesca, não é nada disso que nós falamos. É a falta de autocrítica. Pensa na autocrítica antes de tudo. O que falta para a maioria de nós todos é burilar a autocrítica. Se nós melhorarmos a autocrítica, a gente começa a melhorar a autoimagem. Você melhorando a autoimagem, você vai acabar batendo na pensionização. Se você melhora a autopensanidade, você fica mais linear, você vai acertar mais as coisas, você vai começar a pensar correto. Você vai falar mais corretamente, você vai agir mais corretamente, vai escrever mais corretamente. Agora, estou falando correção do ponto de vista ético, do ponto de vista de equilíbrio, do ponto de vista da homeostase, ou homeostasia da história. Tem lógica? Perfeito. É por aí. Obrigada. Gente, nós temos aqui outras perguntas. Tenho uma amiga de muitos anos. Temos total liberdade para falar o que pensamos uma da outra e puxar as orelhas quando achamos que devemos. Tenho mais liberdade de falar o que penso com ela do que com a minha própria dupla. Como posso entender essa amizade e o que posso fazer para ajudá-la mais efetivamente dentro da perspectiva conscienciológica? Ela é evangélica. O negócio todo é o seguinte: paciência, caldo de galinha, não é isso? E muita exemplificação. Aqui que eu posso recomendar para você é exemplarismo. A técnica do exemplarismo pessoal, o princípio do exemplarismo pessoal, o modo de dar um exemplo prático, objetivo para ela, para melhorar. Mostre que a conscienciologia pode ser superior à Bíblia. Esse é que é o caminho. Ontem o senhor falou que temos que fazer amizade na baratosfera. Isso é assistencial? Sim. Como é que você vai, lá pelas tantas, você vai ter mais força para ajudar os outros? Você vai acabar batendo na baratosfera, porque lá é a capital dos assistidos, né? Capital dos assistidos. E que precisa ser transformado na capital dos assistentes. Tá certo? Fazendo essas amizades, querendo o melhor, vamos ficando conhecidos e passamos a reconhecer as consciências que se relacionam ao nosso passado, limpando a ficha retrocognitiva. Isso é o caminho evolutivo? Então, sem amizade verdadeira não existe evolução? Eu falei aqui ontem isso. Né? Falei bem claro. Sem amizade real, não há evolução de alto nível. Eu faço a faculdade de turismo. O que observo é que praticamente 99% dos jovens adoram esportes radicais e também observo o aumento dessa prática em todo o mundo. Seria eles com os réus ressomadas? É preciso de falar alguma coisa sobre isso? Muito bem, o meu amigo já fez o diagnóstico. Parabéns. Qualquer coisa, dá uma olhadela no Homo sapiens reurbanizatus, que lá tem mais detalhes sobre o assunto. O nome é riscomania. Não vamos esquecer do riscomania, que isso é que é a coisa séria. Qual o melhor método para estudar o Homo sapiens pacífico? É lendo, riscando e criticando o livro de cima a baixo, de capa a capa, tudo quanto é página, dobrar as folhas, meter o pau, desancar, criticar, refutar, questionar. Tem mais algum verbo que você acha que eu devia falar? Não, acho que é por aí, né?
Agora, outra coisa, muita paciência, porque o livro pesa 2,5 kg. Senão ele cai no seu pé. Se você ficar com raiva, não pode ter, tem que ter tranquilidade. Senão ele cai no pé, vai amassar o dedão, o ralo, como é que fica? Como é instalado, desenvolvido e ampliado um chakra planetário? Olha, isso aí eu não sei bem não. A única coisa que eu posso te informar é o seguinte, esse negócio de chakra planetário tem relação direta com os serenões. Eu tive estudando essas coisas todas e a gente vê que alguns dos serenões que eu consegui identificar e localizar, eles estão dentro das placas tectônicas mexendo com o processo de energia física. Essas personalidades mexendo com essa energia física, elas estão mexendo com o processo da energia imanente. Então, isso tem uma relação intrínseca muito estreita e íntima com o problema do planeta. De modo que chakra planetário é mais ou menos isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu percorri uma boa parte desse mundo todo aí da Terra, para examinar onde é que tinha mais os processos de energia positiva e negativa. A gente escolheu Foz devido a essa situação toda, que aqui tem chakra nesse sentido. Agora, o ideal é a pessoa começar a observar como é que são as energias no lugar que ela vai. Observa, por exemplo, num apartamento, numa casa, num jardim, numa praça pública, numa fazenda. Veja onde é que tem as energias positivas e negativas. Com isso, a sua sensibilidade vai aumentando cada vez mais e você vai ver os repuxos de energia que tem em alguns lugares. Repuxo de energia positiva na Terra é coisa rara. Repuxo de energia negativa, você acha assim, ó, espalhado, isso tem muito mais por aí afora. Gostaria de saber como orientar uma pessoa que traz uma bagagem multímoda e apresenta facilidade em vários assuntos e, ao mesmo tempo, se perde na busca, pois tem vontade de fazer e participar de quase tudo. Olha, a primeira coisa é mostrar para essa pessoa que ela precisa de um negócio chamado megafoco. E ela escolher esse megafoco e caminhar para fazer a construtividade desse megafoco. Ela criar alguma coisa do ponto de vista desse foco que ela escolheu. E deixar de ter a dispersão. O nome que ela tem, a doença, é síndrome da dispersão consciencial. Ela tem que dar um jeito de fixar. Essa fixação só pode ser feita através de um megafoco escolhido por ela mesma. Após a adolescência e juventude turbulentas, reorganizei a vida e alcancei recuperação satisfatória de consciência. Hoje sou engenheiro de multinacional, palestrante esclarecedor e motivacional, já com livro publicado. A conscienciologia me ajudou bastante nesse processo de reorganização e recuperação de consciência. O que fazer a partir de agora para otimizar a bagagem consciencial da próxima série? Olha, eu estou esperando o seu próximo livro. Quer dizer, lembre-se que eu pedi e cobrei de você, em nome da comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional, aqui de Foz, eu peço a você, pode mandar o segundo livro, quer dizer, vamos ver isso. Inclusive tem lá, o nosso chefe lá, está lá de olho, é o maior aqui, que é o Max, ele é o máximo. Então ele está de olho aí. Qualquer coisa, manda o livro que a gente publica. Existe editora, é para isso. Vale a pena falar o autor aqui? Vale? É o Fábio Campos Moraes, aquele que escreveu A Mente no Corpo e os Pés no Chão. Aquele, sabe, aquele rapaz. Ele é muito bom. Desde que comecei a fazer TENEPS, há quase 2 meses, eu tenho observado que quando começa eu ouço o canto dos passarinhos. O senhor disse que é ectoplasmia. Gostaria que explicasse esse processo. Olha, se tem, toda vez que você começa a trabalhar, se começa a ter passarinho, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, perto da sua base aí da TENEPS, tem passarinho? Tem árvore? Como é que é? Tem que examinar para ver a parte física, como é que funciona. E olha o tipo de passarinho que tem. Porque, por exemplo, se ele morar aqui no CAEC, aqui tem passarinho até de noite, de madrugada. Aqui não. Com o passar do tempo, o passarinho fica aquele som
de cortina sonora que você nem percebe. É o chamado ruído branco, mas que não é. É a melodia branca dos titiu, 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 titiu. Atualmente, por exemplo, nós estamos na fase dos sabiás. Tem muitos. E já tem, de vez em quando, está começando a aparecer a pomba. A pomba aqui é essa pomba do mar, que é aquela que faz rom, rom, rom. São 14 vezes a média. Você pode contar. Agora, o que se passa? Se ela ficar muito perto da sua cabeceira, ela não deixa você dormir. Já houve casos em casa que eu tive que espantar a pombinha. Falei assim, volte amanhã às 14h. Agora não. Essa hora não. Mas ela fica rom, rom, rom. Você já viu? Essa é a pombinha. Agora, outros que fazem muito barulho aí são os quero-quero. Eles estão começando a voltar. Já tem uma porção de ninho no chão, junto da grama, aquela coisa toda. Esses também são barulhentos. Agora, existem os outros pássaros mais raros, sérios, que chamam a atenção. Porque eu falo assim, opa, essa música ainda não ouvi. Então você tem que classificar se é rumba, se é tango, se é samba, quem que está cantando, porque tem de tudo. De modo que o nosso amigo aí tem que ver se o passarinho é físico, se tem processo extrafísico, se aquilo está havendo uma reverberação de som dentro do processo intracraniano dele quando ele está fazendo negócio. Se examinar isso aí para ver se tem parapsiquismo. Agora aqui, quando praticamos a técnica do paralelismo para confrontarmos certos tópicos, muitas vezes parece que estamos tendo ideias inatas. Podemos chamar isso de ideias inatas ou elas estão em outro patamar? Olha, de cara, você denomina isso de ideias inatas e vai anotando e vê com o tempo o que acontece. Com o passar do tempo, você vai lembrar alguma coisa maior, mais ampla, e vai poder caracterizar e definir melhor essa condição. Retrocognições podem nos trazer uma visão muito rígida sobre um posicionamento que já está ultrapassado, dificultando assim a reciclagem do conhecimento? Olha, as retrocognições podem ser negativas e podem ser positivas. O que a gente viu falando aqui é para as pessoas ter retrocognições sadias, salutares, homeostáticas, equilibradas. Para isso tem que ter uma boa intenção. Se a pessoa está com má intenção, ou se ela tem ojeriza, ira, ódio, raiva de alguma coisa ou dos outros, isso não ajuda a ter retrocognição positiva. Para ter retrocognição, precisa ter o equilíbrio no processo psicossomático ou das emoções da pessoa. Sim, vamos em frente? Professor, eu queria saber qual que é a diferença, do ponto de vista prático, entre a assimilação simpática que se pode fazer com uma criança, por exemplo, 3 anos, e com um adulto, do ponto de vista da obtenção de informações sobre a personalidade. Com a pessoa adulta você obtém mais. É lógico, é uma coisa mais séria. Por quê? Porque a pessoa já está madura. Eu estou falando depois dos 26 anos. Uhum. Ela está madura, ela tem mais chance de exteriorizar o que ela sabe. A criança não. Nem o cérebro não está constituído, aqui está só começando. Na criança é uma coisa que diz muito mais respeito a você que está fazendo a pesquisa. No adulto, diz mais respeito a ele que está fornecendo a informação. Você entendeu a diferença ou não? Mas por quê? Na criança, você é mais um observador que está procurando fazer o exaurimento da prospecção. Entendeu isso? Entendi. No adulto, você é mais um receptor da informação que ele pode estar já está gravitante. Já é outra coisa, muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Tem lógica? Tem lógica. Esse é o caminho. Engraçado que esses dias eu estive estudando isso. Mas um caso particular ali que eu precisava de ver com calma. Fazer um processo desse sem perturbar a pessoa. Então o que eu fiz? O adulto ou a criança? Os dois. É isso que o meu estudo é. Então, por exemplo, uma criança de 7 em relação com a mãe de 37. E julgando uma coisa com outra para ver como é que aquilo ia dar certo. Agora, professor, é justamente isso. Essa dúvida me surgiu. Você ainda não pensou em juntar as coisas? Não, as duas não. Pense daqui para frente que isso aí vai ampliar a sua cabeça. Mas a você dúvida... está entendendo? É um livro que nós estamos... Eu estou falando algo mais que ele não pensou. A dúvida surgiu, professor. Eu estava num casamento que eu fui com a Mariana
E aí eu estava sentado na mesa assim, e apareceu uma criancinha, devia ter uns 3 anos do meu lado. E eu olhei para ela. Ela jogou energia em você? Não, ela me olhou braba primeiro, né? Ah. Daí eu olhei para ela e joguei energia para ver o que sentia, né? Eu senti só um desconforto na região aqui da coluna e então... deixei passar o negócio. Deu meia hora, o professor tive que ir para casa. Tá e deu um desarranjo intestinal. Essa criança é fora de série, diretamente da baratosfera. Não essa consegui que é a ficar na coisa festa. típica. Não consegui ficar na festa. Há quantos anos? 3 anos? Devia ter uns 2, 3 anos por aí. Já andava, mas pequenininho. É homem? Assim. Não, mulher. Mulher? Mulher. Ixi, vai ser uma derrubadora de homens. Vamos torcer para não ser, né? Vê se ajuda. Você já viu, chega lá e fala com a mamãe. Vai cá, como é que é essa criança tal? Dá uma geral aí. Eu nem conhecia. Dá uma geral de parapsicólogo, de consciência terapeuta, de conscienciômetra. Ajuda lá. É uma boa. Já pensou que poder a menina, 3 anos, se dá assim? Quando ela tiver 23 ou 26, ele vai sair de maca. Professor, quando eu estava estudando Cristo Espera por Ti no primeiro Heterocrítica, uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato do Jules ter aquele talento todo para música, basicamente a vida dele ser, né, voltada a essa arte. Para o violino. E na próxima vida não ter nada a ver, ele não acessou nada disso. Né? Até por conjunções assim da situação, da mãe dele que favoreceu essa situação. Aí isso me chamou a atenção pelo fato de que a pessoa pode ter desenvolvido tanto um talento numa vida... Todo mundo aqui está cheio de talento ocioso. E o senhor fala isso, talento ocioso. Pois aquilo que a pessoa não usa hoje ainda, até o momento. Então, aí a minha dúvida é o seguinte, tem um determinado período ou um determinado nível da evolução em que essa determinação é mais dependente do... Na dispersidade. Na dispersidade, escuta, só para atalhar o seu pensamento. Na dispersidade, a versatilidade, a polivalência é colocada a funcionar. Eu vivo falando aqui, ó, todo mundo aqui é polivalente. A maioria nem sabe disso, nem leva isso. O dia que alcançar a dispersidade, a pessoa vai ver isso mais. Ela vai ser mais senhora do... Ela vai dar mais valor para isso. Mas por quê? Porque ela tem mais... Por causa do processo da cosmovisão. Ah, por causa da cosmovisão. Escuta, por que a pessoa tem monovisão? Por que a pessoa não vê que ela pode alcançar uma cosmovisão maior, que ela é polivalente? Não. Por quê? Ela tem o pensamento curtinho. Esse pensamento curto, específico, praticamente quase que pontual, ele existe porque ainda tem muito assédio. Tem muito assédio devido ao alto assédio da pessoa. É aí que vem a interiorose, o processo. Como é que chama aquela pessoa que já tem um pensamento do preconceito? A priorismose. Você está começando a entender? Olha só como é que esses pensamentos estão todos interligados. Quando a pessoa começa a dilatar a cabeça, ela chega na dispersidade. Por que dispersidade? Porque é a hora que ela vai deixar de ter autoassédio e heteroassédio. Ela então vai, pela primeira vez, enfrentar a realidade do cosmos. Que ela não enfrentou. Ela estava enfrentando só a realidade do seu egão, do seu umbigão. Ela vai sair do umbigo através da dispersidade. Eu estou falando assim, do ponto de vista prático, objetivo, claro. Tem lógica isso? Tem lógica. Então pense, problema, versatilidade e essa capacidade ampla que a Consim tem. Consim, como nós chamamos, poliédrica, multifacética, multifacetada. Nós todos aqui, maioria aqui já foi muita coisa. Vocês já pensaram? A gente não sabe, eu não sei quantas profissões cada um aqui já exerceu em vidas anteriores. São centenas de profissões. Todo mundo aqui já exerceu. Agora, então, veja, uns têm mais versatilidade e potencialidade assim, está entendendo? De polivalência do que outros. Agora, isso não tem jeito de esconder. A hora que a pessoa começa a pensar na interassistencialidade devido à dispersidade.
Então a gente não tem a cosmovisão Muita é coisa dependente do disso. autodesassédio. A pessoa tem, vou repetir, ela tem monovisão, ela tem interiorose, ela tem a priorismose. Eu vivo falando esses nomes, eu mesmo criei os nomes de propósito para chamar a atenção, entendeu? Entendi. É por aí. Agora, o pior da história não é isso não, Juliana, tem uns troços piores que esse. Tem casos que o numerador estava me contando, que a pessoa, por exemplo, ela, em outra vida, ela teve muito mais gabarito de diversificação das manifestações pensênicas do que nessa vida que ela veio. Que agora ela está depurando determinada coisa que ela precisa, ela não pode ter aquela visão grande que ela já usou na outra vida. Porque não, ela está focada no problema. Ela está presa, é o processo da interiorose. Por isso que eu falo, pense grande. Eu vivo dizendo isso. Sim, é verdade. Cosmovisão, cosmovisiologia. Olha a panorâmica das coisas. Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi mais sério, o negócio foi Panorama das Experiências Fora do Corpo. É para mostrar o processo do panorama. Porque toda pessoa que fica bitolada é um fóssil. Ela está no passado dela, e pontual. Aquele passado tem um buraco. Nós temos que sair do poço. Uma pessoa está no poço, ela olha, ela vê o céu. O céu é redondo assim, para ela, pequenininho. Às vezes alguns metros só que o poço deixa ela ver. Ela não tem noção do que tem fora. Entende como é que é? Obrigada. Mas então, vocês podem pegar ali o microfone, se quiser. Tem outros aqui. Bom, pessoal, fazendo aqui a atualização em relação ao tertuliário e também ao projeto Amigos da Enciclopédia. A boa notícia em relação ao tertuliário, dentro da nossa campanha aí de arrecadação das cotas de 10 mil, nós já conseguimos mais uma cota, então agora só estão faltando 14 cotas, ou 140 mil reais, mas já está funcionando. Então, quem tiver interesse e possibilidade, os teletertulianos também, nós estamos com essa campanha da arrancada final para o tertuliário, para não parar com as obras do tertuliário, que são 14 cotas de 10 mil reais. Se a pessoa não tiver, ela pode se juntar com outra, por exemplo, cada uma com 5 mil, ou um grupo de pessoas, não importa, tem as unidades aí das instituições, que podem também constituir cotas. O importante é que a gente consiga levantar esse valor. Então, faltam só 14 cotas agora e a arrancada final para a gente conseguir aí concluir o tertuliário. Bom, pessoal, vocês aqui estão assistindo a tertúlia, os teletertulianos também, e a tertúlia é parte do projeto da Enciclopédia da Conscienciologia, onde a gente aqui discute os verbetes, né, e estamos contribuindo para a elaboração e também futuramente para a publicação da enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia é esse programa que dá suporte, tá, a essa estrutura que está elaborando essa enciclopédia, que tem o professor Valdo à frente na coordenação desse projeto. Hoje, né, dia 30 de outubro, nós somos 307 amigos da enciclopédia, com mais 5 inscrições que estão sendo efetivadas essa semana. Então, a gente está somando mais 6. 313 amigos da enciclopédia. Então, a gente já praticamente rompeu a barreira dos 300 amigos e a nossa meta é chegar nesses 400 amigos. Por quê? Essa arrecadação que nós estamos fazendo, ela é voluntária, tá? Então, as pessoas que tiverem condições de contribuir, de ajudar, são sempre bem-vindas. Pode, como o Loche comentou, pode ser uma pessoa, né, uma cota de R$60 por mês durante um ano, pode se juntar em 2 pessoas ou em 3 pessoas também, cada um com R$20, a gente faz uma cota. E essa arrecadação de 400 vai dar o suporte para que a estrutura se mantenha, digamos assim, sem muita dificuldade, né? A gente sabe que esses 400 amigos vão poder dar o suporte para o Holociclo, para a Holoteca e também para o tertuliário. Vocês podem fazer inscrição aqui na recepção do CAEC, procurar a mim ou a professora Ieda e a gente pode conversar. Obrigado. Aqui outra pergunta aqui é o seguinte: como dosar com equilíbrio a busca das rememorações da nossa bagagem pré-ressomática com a neofilia evolutiva?
Olha, o que eu vejo aqui é juntar a fome com a vontade de comer da pessoa, do ponto de vista, vamos dizer, de homeostasia, dentro daquilo que ela procura. Ter uma vontade decidida, ter uma intenção positiva, buscar acertar através da cosmoética, insistir naquilo que a pessoa tem como perfil, como tendência, como skills, como potenciais. E fazer isso produzir em favor da assistencialidade. Isso não tem muita novidade, não. E não tem milagre, não. O processo é de esforço pessoal, casando essas condições simultaneamente. A bagagem pré-ressomática é a neofilia, quer dizer, a pessoa gostar da coisa nova. O problema todo nosso, dentro da mnemossomática, ou seja, o corpo da nossa memoriologia, é saber casar o passado com o presente que já é o futuro. Então, esse casamento é importante. Aquela pessoa, por exemplo, que ela ainda lastima o período infantil dela e fala para você assim, vida boa que eu tive era na minha infância, não tinha nenhuma preocupação, não havia papagaio no fim do mês para pagar, que não sei. Essa pessoa, ela está fora da realidade dela. A pior fase da vida humana é a fase infantil. Agora, a gente não pode falar porque as mães vão gritar, a obstetrícia grita, a ginecologia grita, a puericultura grita, a pediatria vai gritar. Mas que a realidade está aí, está, e não adianta. E eu repito, a pior fase da vida humana é realmente a infância. Porque você é mais vegetal ou animal subhumano do que consciência. O problema nosso é ser consciência, saber o que a gente quer, ver qual é a nossa intenção, melhorar as nossas atividades, os nossos atos, as nossas ações. E para isso, a gente tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio, tem que ter chegado à adultidade. Se não vai ser, isso como é que vai ser? Uma criança, o cérebro dela não está constituído. Tudo que ela lembra é fragmentado. Você já pensaram, por exemplo, aquela pessoa adulta, tem 30 anos, chega perto de você e ela lembra tudo lacunado, ela está com o cérebro de criança. O cérebro dela ainda não está constituído. Por quê? Ela não tem lembrança inteira, completa, daquilo que ela vivenciou. Vocês estão entendendo bem como é que é isso? De modo que a criança, toda a lembrança dela é fragmentária. Pensem nisso. Que droga de vida infantil que é a vida infantil. Não é isso? Então vamos pensar e lembrar que nós temos que conjugar e casar as nossas retrocognições, de um ponto de vista positivo, vendo o melhor de tudo, com o presente que já é o futuro, para nós procurarmos a neofilia, as coisas novas, as neoverpons, os neoconstructos da consciencialidade. No verbete sobre a bagagem pré-ressomática, segunda página, seção sindromologia, quais os sintomas da síndrome da bagagem vazia? Isso aí é fácil. A síndrome da bagagem vazia é aquela pessoa que não encontra nada para fazer em favor dos outros. Ela procura tirar da cabeça dela tudo que ela possa doar para os outros. Faz de conta que ela acabou de chegar e só pensa no egão dela. Então ela tem uma bagagem vazia. Por quê? Ela não quer mostrar que ela tenha feito nada, ela não quer distribuir nada que ela tem, ela nunca vai aparecer que ela tem alguma coisa. Então ela é como se ela tivesse uma bagagem realmente vazia. Outra coisa é aquela pessoa que já estudou demais e não reteve nada. Ela não usa nada disso. Eu já encontrei vários psicólogos que estudaram a psicologia, mas que não aplicam a psicologia nem neles mesmos. Eles têm dificuldade de interpretar o processo. Eles não querem saber disso. Agora, veja, psicólogo assim. Um cientista, por exemplo, se ele cuidou só da matemática, ou só do elétron, está tudo bem, que ele não vai cuidar de si. Mas agora um psicólogo que estudou e não ter a autopsicologia de estudar a si mesmo, esse é terrível, né? Então, veja, isso é também a síndrome da bagagem vazia. De modo que vocês aqui não tem ninguém com a síndrome da bagagem vazia.
Todo mundo já tem algumas coisas. Agora, é preciso de saber conjugar essas coisas. Primeiro, fazer diversificação dos investimentos. Senão, não vai seguir aquela orientação do tio Patinhas, aquele sábio da economia, mais sábio do que os milhões de brasileiros que são capitalistas e economistas. Então, o tio Patinhas falava assim, não coloque todas as suas moedas de ouro na mesma cesta. Senão ela se rompe, você cai, ela cai no abismo, cai no buraco, você perde tudo. De modo que arranja uma porção de cesta e coloca as moedas em cada uma. E chama de diversificação do investimento. Essa diversificação é feita também na evolução. Nós não podemos colocar todo o dinheiro que nós temos numa ficha só na roleta. Porque senão vai tudo embora. É preciso diversificar. Isso é o jogo da vida, é o jogo da inteligência, é o jogo da evolução, é o jogo da interassistencialidade. O caminho é por aí. De modo que nada de Las Vegas. Você já tem uma Las Vegas agora do conhecimento. Chama Cognópolis. É muito jogo que nós temos aqui todo dia para a gente resolver. Vamos ver se vocês saem dessa. É o jogo da vida e o jogo da evolução. O jogo da cosmoética. Mas então, Igor. Professor, página 31, a seção é neossinapsologia. Mas a pergunta acho que é a questão da neologística. Eu queria entender bem o conceito do paracon. O que seria o paracon? Que a parasinapse seria a sinapse do paracérebro. Não é isso? Paracons são aqueles cons que você alcançou quando você estava na intermissão. Uhum. A maioria aqui teve um alcance e obtenção, auriu essa condição desses cons como nunca antes, durante a última intermissão pré-ressomática, devido ao curso intermissivo. Agora, esses paracons, como eles são novos, às vezes as pessoas têm dificuldade de acessá-los e recuperá-los aqui. Isso, às vezes, envolve problemas muito mais vastos do que aquele que, às vezes, a pessoa está pensando egoisticamente há 3 milênios. Uhum. E depois, agora, em 30 anos, ela não vai fixar uma ideia contra aqueles 3 milênios. Isso demora um pouco. Uhum. Isso, então, é que entra o processo de paracons e a recuperação. Muitos desses que eu chamo cons magnos são paracons. São paracons. Agora, a diferença, então, objetiva com relação ao termo com e paracon, como é que fica? O com é aquele que eu consegui recuperar aqui? O com, aqui? a maioria, é o processo daqueles cons que você adquiriu extrafisicamente. Então, a maioria dos cons, na verdade, são paracons. Mas o termo com, genericamente, ele pode também abarcar alguma coisa que eu adquiri aqui. Agora, muitos não são paracons, não. São mais a coisa do passado da pessoa, né? São aquelas, o que ela entendeu, que ela aprendeu em vidas anteriores, que ficou. Que é o processo da bagagem que nós estamos estudando aqui hoje. Tá certo. Tá certo? Tá legal. Obrigado. Então, Cris. Sovaldo, na página 31, na primeira linha da página, você fala da ficha evolutiva pessoal na condição de bilhete da bagagem progressiva individual. Você pode explicar melhor essa condição de bilhete da bagagem progressiva? Veja bem, pela ficha da pessoa, a hora que a pessoa começar a pensar que tudo que ela faz é anotado, registrado e entra dentro dessa estrutura de uma planilha evolutiva, ela vai começar a ver isso com muito mais detalhes, vai dar muito mais valor para o processo evolutivo. E ela vai ver que essa ficha é como se fosse um bilhete para abrir as portas da evolução para ela. Com isso, ela vai ter um progresso maior, individual, através de quê? Ela vai começar a pensar que ela tem que sair do egão, da individualidade dela, para entrar na interassistencialidade, que mexe com a coletividade, com a humanidade em si. Então, o que eu quero chamar a atenção é aquele negócio que eu estava falando do Balzac aí, é o negócio da técnica que nós estamos usando aqui. Eu uso ficha e bilhete. Olha o processo da contraponto. Uhum. Entendeu? Que é a binomiologia até um certo ponto. Então, essa bagagem progressiva, no sentido que o senhor está falando, quer dizer, pelo que eu entendi, na questão do saldo ser positivo, a tendência a haver um progresso, a haver uma evolução nessa bagagem. Cris,
que tem vergonha de falar que tem uma ficha. Que a ficha tem um BO da polícia maior do que, por exemplo, do LOF. Daqueles de quilômetros, assim, ó. Você está entendendo? Então o negócio é muito sério. É maior do que o do... Ele não está aí, né? O Adélio. Já foi embora. Não, entende? Então, como é que fica? A pessoa não vai querer mostrar o BO dela. Agora não. A hora que você começar... E o Locha está assim. Ele atualmente ele quer exibir a ficha dele de qualquer maneira. Que já começou a ficar no azul. No azul. Está tudo bonito. Já saiu do vermelho. Não é isso? Então, o problema todo é esse. Nessa hora, ele virou um bilhete da bagagem evolutiva. Progressivo. Agora, a gente caberia falar de uma bagagem regressiva? Quando essa ficha ainda está vermelha ou quando o saldo é negativo? Sim, não há dúvida. É uma bagagem que vai afetar a pessoa do ponto de vista da regressão. E outra coisa, às vezes a pessoa não percebe isso. Quem está examinando, por exemplo, dentro da conscienciometria, que examina o caso, é que vai ver, né? Olha, você está marcando passo. Há uma regressão na sua vida. Que você até coloca que toda estagnação representa uma regressão. Então, quando não há essa progressão do seu ponto de vista evolutivo, quando o saldo está acumulado negativamente, a gente pode falar de uma bagagem regressiva. Fossilizada, como eu chamo. É um fóssil. Então, caberia pensar na questão da bagagem regressiva. É isso aí, a bagagem regressiva. Tá bom? Mas então, chefe... Tudo bom? Então, eu queria, nessa base de bagagem, essas coisas, Puxa o microfone. Pra cima, então, que já estou corcunda. Fala a boca bem no que já estou corcunda. Isso, assim. Fala bem alto. Então, eu cheguei atrasado aí, mas esse tema aí tem muito a ver, você falando de planilha agora, de uma vida, de outras vidas, com o processo de banco de dados, né? Com esse total. Com esse peso todo de informação, você se mantém no pico de discernimento. E o processo da arquivística, da arquivologia. Então, da sistemática e da arquivística, né? Então, a gente fazer... Tudo isso que você está fazendo envolve isso aí. Então, tudo aquilo que você está fazendo na computação. Não, isso que eu estou falando. Então, essa expansão para os espaços de esse listas... bilhete eu posso oferecer para você. O bilhete de hoje, que é essa... Sabe? Esse passa o formato das coisas. Então, esses espaços pessoais ou individuais também dizem respeito ao processo todo de consciência mática, esses espaços arquivísticos. Perfeito. E a sistemática disso. Porque senão é tão pesado, a gente tem tanta coisa, né, que você se manter na ponta de pico de inteligência, de discernimento, fica difícil às vezes, né? Não, mas é a hiperacuidade. Então, mas com... maturidade. Sim, mas com o uso de tecnologia, né? Lógico, tem que usar. Quanto mais você usar, melhor. É o que você está tentando fazer. Essas fichas aí, na da coleta de dados, você me passa isso. Pois é, preciso entrar, é por aí. É o jeitão. Agora, hoje tem muita gente para falar alguma coisa aí? Ah, é? Então, acho que talvez é o caso, né? Jardim, pode começar. Pessoal, vamos ler aqui as pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 24 votos online. O professor Valdo respondeu 11 perguntas e assignaram no livro de presença 67 pessoas. E 15 pessoas aqui foram respondidas pelo professor Valdo também. Verbetes para amanhã. Adorno consciencial, agenda vazia, antidoutrinação, atrator, categoria da mini-peça interassistencial, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim large, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação, flexibilidade cognitiva, hibernante. Tem 3 recados. Flávia, Rodolfo, Mabel. Rodolfo. Pessoal, só um minutinho, eu queria avisar vocês que a gente tem um curso com 5 cobaia da Conscienciograma, esse final de semana na Conscius. Nós temos ainda 4 vagas, então quem quiser participar, é o final de semana todo, o dia inteiro, só com 5 cobaia.
Lembrando que quando a pessoa está fazendo com 5 baias, nós também, enquanto observadores, também somos com 5 baias, porque é um processo especular que a gente funciona como um espelho um do outro. Então, quem quiser participar, entre em contato aqui com a Alzira, comigo, porque o curso começa no sábado, às 8h30 da manhã, e termina no domingo, ao meio-dia, com 5 baias do Conscienciograma. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. A Apex convida todos vocês para participar da conferência online neste sábado, tá? Às 15h30, ou seja, 1 hora depois da tertúlia. O tema desse sábado será uma biografia de Sérgio Vieira de Mello. Para quem não se lembra, Sérgio Vieira de Mello foi aquele diplomata, né, brasileiro que dessomou num atentado lá em Bagdá. Então, a conferencista é Elizabeth Rodrigues, vai estar passando para todos vocês. Todos estão convidados, basta entrar no site da Apex, aqui para todos aqui, fixarem, tá? O site da Apex, www.apexinternacional.org. Aqui. Ok. E quem ainda não pôde participar, nós já gravamos as palestras anteriores, estão através do áudio no site. Basta entrar no site e assistir as palestras anteriores, ok? Muito obrigado. Lembrar a todos que amanhã vence o prazo do curso Tenebres Avançada com preço promocional. Então, quem tiver interessado em fazer esse curso, que é com o professor Valdo, nos dias 27 e 28 de dezembro, façam as inscrições até amanhã na recepção do CAEC. Muito obrigada. Ganhou categoria da mini-peça interassistencial com 16 votos. Até amanhã. Obrigada.